TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. No programa de hoje, eu vou conversar com o vereador Pedro Matos. Ele assumiu por 120 dias no lugar do vereador Plácido Filho, que vai ficar fora nesse período, evidentemente. Vereador Pedro, obrigado aí, sucesso nessa sua legislatura, que é a segunda vez que o senhor assume, não é? Isso. E qual a sua expectativa nessa segunda vez, uma vez que no ano passado o senhor assumiu por 4 meses e já tomou conhecimento do legislativo? Isso, volto aí com entusiasmo, com certa experiência pelo período que a gente passou na última legislatura. Fizemos alguns requerimentos, projetos de leis, algumas leis sancionadas. Pegamos uma certa experiência, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde se tramita todos os projetos que se passa aqui nesta casa, para que fossem aprovadas leis que pudessem trazer melhorias para o cidadão de Fortaleza. Nós retornamos à casa agora com 5 leis municipais já sancionadas pelo prefeito Roberto Cláudio, e o nosso intuito agora é que essas leis sejam regulamentadas. O Executivo precisa dar o exemplo, porque o maior descumpridor de leis hoje está sendo o poder público. Nós não podemos aqui na Casa das Leis criá-las, propô-las, mas no final das contas, tudo que a gente faz aqui na casa não é efetivamente regulamentado, né? Então acaba sendo um trabalho em vão, porque nós pensamos nas melhorias, nós pensamos na qualidade de vida do fortalezense através da legislação, mas muitas vezes o próprio poder público não vem regulamentando as leis que nós criamos aqui nesta casa. Exatamente, o poder público não faz a parte que compete a ele, né? Isso. E uma dessas leis é a 10.516, que obriga estádios municipais a divulgarem fotos de crianças e adolescentes desaparecidos, que é aprovada Sim. E sancionada, mas falta regulamentação. Falta regulamentação, e aí é que eu venho tratando com algumas pessoas da área do esporte, como por exemplo a Federação Cearense de Futebol, algumas administradoras de estádios municipais, para que através desse nosso empenho, através da nossa articulação junto à prefeitura, a prefeitura possa realmente abraçar a lei, né, para que ela acolha essa lei, trate essa lei de suma importância, principalmente para esses entes, desses familiares, dessas crianças, desses adolescentes que estão desaparecidos. Nós conversamos com a secretária da FUNCI, a senhora Tânia Gugel, e ela já se colocou à disposição para fazer essa interlocução prefeitura e estádios municipais, para que a gente possa estar no intervalo do jogo ou no final do jogo divulgando essas crianças que se encontram desaparecidas. A gente que às vezes anda no fórum se encontra nas varas de infância e juventude fotos de crianças desaparecidas. O Ministério Público muitas vezes fazem programas para que se busquem essas crianças, esses familiares que se encontram às vezes em estado de desespero por não estar encontrando seus familiares, né? E essa é uma forma que nós encontramos através da legislação de poder ajudar. Muitas vezes um estádio como o Castelão se encontra lotado com 60 mil pessoas. Então, uma pessoa pode ter visto aquela criança ou aquele adolescente que se encontra desaparecido. Exatamente. É um caminho muito propício a que essa pessoa possa até ser localizada. Né? Isso, é a nossa ideia. Exatamente. E tem uma outra lei sua que foi aprovada e sancionada, que institui a política de prevenção ao combate ao trabalho infantil, né? Sim, nós conversamos antes de fazer esse projeto de lei com o secretário de Ação Social da época, o senhor Cláudio Ricardo, e ele nos mostrou alguns números que a gente às vezes não acredita, né? Que ainda existe o trabalho infantil no estado do Ceará, é claro, mas também na cidade de Fortaleza, na capital. A gente vai para algumas localidades e acaba se deparando com essa questão do trabalho infantil. E nosso intuito é que a criança não esteja nas ruas ou até mesmo trabalhando com 12, 13 anos. Claro que nós queremos incentivar que a criança possa vir a ter uma característica do empreendedorismo, que ela realmente possa vir a querer trabalhar, mas tudo no seu momento, né? Porque às vezes a gente encontra
crianças no sinal, vejo ali muito crianças na Praça do Ferreira, já com pedintes, né, para que elas possam não estar nesse vício, porque acaba se tornando vício. Quando ela recebe o primeiro real, o segundo real, ela começa a trabalhar e aí sai da escola. Claro que nós não queremos que a criança seja tomada pelas ruas, mas ao mesmo tempo ela não pode estar nas ruas trabalhando e nem fazendo coisa errada, mas nós queremos ela na escola e conciliando aí futuramente para ser uma grande cidadã, uma trabalhadora. Com certeza. E na legislatura passada, que você mencionou, que participou da Comissão de Legislação, né? E nessa você vai participar também? Não, eu não estou na Comissão de Constituição e Justiça, nessa, pois eu assumi no lugar do Carlos Dutra na legislatura passada e o suplente acaba ficando com as comissões do titular. Eu estou hoje na Comissão de Saúde, né? E nós estamos bastante empenhados, toda terça temos essa reunião da Comissão de Saúde, para que a gente possa fazer visitas in loco nos hospitais públicos, nos postos de saúde, para tratar melhor da saúde pública no município de Fortaleza. E principalmente que a saúde pública é uma demanda imensa, né? Que muitos milhares de pessoas. Né? Paulo, e a gente às vezes vê doenças que raramente escutávamos falar, como sarampo, a febre amarela, voltando a ser destacadas em jornais. Isso não pode estar acontecendo. Em 2018, né, a gente já era para ter avançado, pois já avançamos tecnologicamente, né, já avançamos na questão dos medicamentos inovadores e a gente está dando um passo atrás, algumas epidemias, alguns casos instalados, vacinações, às vezes anualmente, para pessoas que não estavam acostumadas a ter isso no dia a dia, né? E outro projeto seu que virou lei, sancionado pelo prefeito, que cria institui escolas através de parceria público-privada. Como são essas escolas? Na verdade, nós viemos conversando com algumas pessoas que já destacaram as parcerias público-privadas exitosas em outros municípios e me destacaram que no estado de São Paulo já havia sendo realizada essa questão da adoção de creches e escolas públicas. Nós que andamos muito nas comunidades, Paulo, a gente percebe que as crianças estão sendo tomadas pelo tráfico, pela rua, e não tem um atrativo de estar na escola, né? E essa nossa ideia é que o sistema educacional passe a se transformar através de ajudas de empresários, de empreendedores, para que eles possam acolher certas creches e certas escolas. Assim como acontece com algumas praças já aqui em Fortaleza, a adoção de praças para que seja reestruturada, reurbanizada, a nossa ideia é fazer isso com creches e escolas, né? Incentivando as empresas a adotarem certas medidas que possam adotar as creches e escolas municipais. Claro, com a coordenação e diretoria toda da prefeitura, né? O intuito é que a empresa entre na forma de investimento e não na forma de controlar o sistema educacional. Mas através de investimentos nós podemos ter um sistema educacional mais forte, mais válido e mais incentivador para que a criança possa participar de atividades escolares e extracurriculares dentro da escola, como as escolas de tempo integral, né? Muitas das escolas ainda não são em tempo integral pelo fator dinheiro, né? A gente ainda vê várias escolas municipais ainda sem ser em tempo integral. E aí a criança vai pela manhã, mas no período da tarde ela vai para a rua. E às vezes o período da rua é mais atrativo do que o período da escola, né? A nossa grade curricular às vezes não chama tanta atenção ali, o português, a matemática, a geografia. E na verdade a criança quer estar ali no meio social, né? A escola tem que trazer e inserir ela no meio social. Por isso que esse período da tarde, tanto para fazer as tarefas de casa, né, também é um momento importante para que ela possa se inserir socialmente. Aí entra a ideia das empresas, onde ela possa adotar as suas creches e suas escolas, tendo um retorno, né, um incentivo fiscal para que ela possa ajudar várias escolas municipais. Exatamente, a parceria dando a contribuição, né, das empresas. Sim. Né? Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o vereador Pedro Matos. Aguarde um instante só.
Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Estamos de volta com o plenário da Cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com o vereador Pedro Matos, do PSDB. No primeiro bloco, o vereador falou de 4 projetos dele que transformaram-se em leis e foram sancionadas pelo prefeito, mas aguardam regulamentação. Agora, então, vereador, eu vou pedir que o senhor fale da última lei de sua autoria, que o senhor não mencionou, que é o sistema de cobertura, de cobrir os depósitos de pneus e também os ferro-velhos, né? Sim, nossa ideia surgiu através de algumas andanças, principalmente ali na Francisco Sá, que existem imensos. Um amontoado de lixo, né? E virou um depósito de ferros velhos, pneus. E a nossa ideia foi que, através desse projeto de lei, que se tornou lei, já sancionado pelo prefeito Roberto Cláudio, a prefeitura pudesse estar fiscalizando, monitorando, auxiliando e até mesmo investindo nesses locais para que se tenha um sistema de coberturas, porque quando chove, aquela localidade ali acaba virando um foco gerador para a dengue, né? Para o Aedes aegypti. Então, a gente sabe que ali vai ser um foco gerador daquela doença. Então, a gente pensou nessa situação no sentido de, ao se transformar em lei, a prefeitura abraçasse essa lei, se tornasse um projeto piloto aí para outras capitais também, né? Para que ela pudesse abraçar alguns depósitos de ferros velhos e instalar sistemas de cobertura em parceria, né? Claro que isso seria de agrado do cidadão, isso seria de agrado do dono do depósito de ferro velho e ainda seria de agrado da prefeitura, pois estaria fazendo com que a cidade ficasse mais limpa e mais saudável. Muito bem. Bom, o senhor mencionou 5 leis de sua autoria, o senhor passou 4 meses aqui na Câmara Municipal, na legislatura passada, e criar 5 leis num período curto assim não é para qualquer um. É verdade. Garantir isso aí. A gente batalhou bastante nas comissões. Teve boa assessoria, né? Pessoas que ajudaram também, né? E os vereadores em aprovar, né? Exato. A equipe, os vereadores me receberam muito bem e a gente batalhou para que essa tramitação, o legislativo da casa me auxiliou, me orientou, que muitas vezes a gente dá entrada num projeto, mas retorna por não ser constitucional, né? Então, é aquele vai e volta, acaba demorando e atrapalhando o trâmite dos projetos, né? Muito bem. Então, agora, nessa nova legislatura, nesses novos 4 meses, o senhor já apresentou 4 projetos, gostaria que explicitasse quais são. Na nossa campanha eleitoral, Paulo, a gente andou bastante, né? E a gente acaba escutando algumas ideias, alguns pedidos, alguns requerimentos, e a gente foi colocando nas propostas, né? E agora teve alguns projetos que a gente já conseguiu dar entrada no ano passado, mas que foram arquivados por conta do fim da legislatura, né? Estamos com alguns novos projetos e desarquivando outros para dar entrada novamente. Eu posso citar aqui o fim da cobrança pelas instituições educacionais do diploma, do certificado, né? É uma pauta que a gente volta aqui à casa para defender, pois eu não acho justo o cidadão se formar, por exemplo, em administração de empresas, se formar em direito e pagar para ter o certificado de conclusão de curso ou o seu diploma. E não é um valorzinho qualquer, né? E é 200, 250 reais, então às vezes você fica, poxa, se eu paguei a mensalidade, a anuidade da minha faculdade, ou paguei a escola por inteiro, e eu vou ter que pagar pela taxa de conclusão de curso, eu acho que isso não é justo, né? E nós estamos dando entrada, conversamos com alguns juristas para saber se essa matéria poderia ser constitucional no município de Fortaleza e todos pediram para que a gente pudesse dar entrada no legislativo da casa e nós estamos defendendo essa pauta. É claro que é uma pauta que gera um diálogo, nós vamos ter que conversar com as instituições de ensino para que ela possa entender esse dilema, né? Porque não pode se aceitar
o pagamento de taxas, às vezes, abusivas de R$200, R$250 para que se tenha um certificado de conclusão de curso. E se fosse cobrar um valor, que fosse um valor simbólico, afinal é só um papel ali. Exato, eu acho que todos têm que ter o direito de ter esse certificado, né? Eu acho que R$5, R$10 no máximo poderia ser cobrado, né? Outro ponto importante que a gente está dando entrada como projeto de indicação, a gente andou muito pelas faculdades, universidades do estado do Ceará e de Fortaleza, né? E o sistema de bicicletar, que já existe, já está sendo implantado como meio alternativo da gente andar de bicicleta pela cidade, a gente quis que eles fossem implantados próximo às instituições de ensino superior, né? A gente vê a juventude, através dessas ciclofaixas, ciclovias, trocando, muitas vezes, o carro pela bicicleta, e eu acho que seria uma forma de incentivar os jovens a irem para as suas faculdades, da sua casa para as faculdades e vice-versa, através das bicicletas. Então, como é um projeto de indicação que causa gasto ao erário, né, causa gasto à prefeitura, não pôde ser projeto de lei, é um projeto que a gente indicou ao prefeito Roberto Cláudio, conversamos até com o vereador Evaldo, que é um grande defensor dessa questão do sistema. Ele mesmo é um ciclista, várias vezes vem para a Câmara de bicicleta. Exato, então ele se empolgou e tal, disse como já foi líder do governo na legislatura passada e até comentou que queria abraçar esse projeto conosco. Bom, você mencionou 2 projetos, né? E quais os outros? Nós temos também a ideia de colocar ambulâncias próximo aos concursos públicos, às realizações de provas de concursos públicos. O porquê desse projeto? É claro que há grandes concursos que não tem como ter uma ambulância em todo local de prova, como, por exemplo, o exame da ordem, né? O exame da ordem é um exame que deve ter pelo menos 300 locais que se realiza a prova. Mas em certos locais, nos maiores, por exemplo, onde vai ter um maior aglomerado de pessoas, sempre há um risco de ter algum acidente provocado pela saúde do concurseiro ou do estudante, né? Então, a gente quer que tenha esse tabelamento aí de ambulâncias diversificadas nas cidades, quando houver realização de provas nesse sentido. Muito bem, vereador Pedro Matos, estamos chegando no final, não vai faltar oportunidades para o senhor mencionar outros projetos de sua autoria que estão tramitando e que irão tramitar. Eu agradeço pela entrevista e parabenizo pelo seu sucesso de ter conseguido emplacar, digamos assim, 5 leis em 4 meses. Obrigado, Paulo. Eu agradeço aí o convite de participar novamente do seu programa, Plenário da Cidade. Espero que a gente possa realmente tirar do papel essas leis sancionadas, essa regulamentação, e, com consequência disso, fazer com que traga melhorias para o cidadão fortalezense. E me empenhar ao máximo para que esses novos projetos possam ser realmente efetivados. Muito bem. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.